E aí, galera, então, a gente vai ler o capítulo 14, verso 27. Antes eu vou fazer umas perguntas aí para você. Você já foi assim, já se decepcionou com alguém que você ama, alguém que você tem um relacionamento, seja um parente seu, um amigo? Você já se decepcionou na sua vida? Você já ouviu uma mentira de alguém que você amava assim? Você já foi traído por alguém na sua vida? Eu queria que você pensasse também de outro modo. Você acha que você já decepcionou alguém? Você acha que você já mentiu para alguém que você amava? Principalmente para as pessoas que você amava? Você já traiu alguém que você amava? Na minha vida, todas essas situações já aconteceram diversas vezes. A gente está diante do texto que é um dos textos mais significativos da Bíblia. A gente está no momento da noite mais importante de toda a história. Essa é a noite mais importante de toda a história, a noite em que Jesus foi traído. Essa noite é lembrada há 2000 anos. Essa noite será anunciada para sempre. Nessa noite há muito significado, há muita verdade por parte de Jesus e há muita mentira por parte dos seus discípulos. Essa noite marca a minha vida completamente. Não sei se você sabe, mas várias obras de arte, vários quadros retratam essa noite aqui. Várias músicas, vários filmes retratam essa noite. Essa é a noite mais importante da história. Então você está conseguindo compreender a importância desse texto? Você consegue compreender o tamanho desse texto? Esse texto é muito maior do que nós, é muito maior do que a nossa história. Esse texto é um texto que ficará para a eternidade. Então é esse texto que a gente vai ler. Você conseguiu abrir na sua casa Marcos 14, verso 27? A gente vai ler então. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Amém. A gente às vezes lê essa história como quem vê um filme repetido, né? E a gente costuma projetar o final antes desse momento. E, obviamente, o texto perde a sua graça. Se você conseguir se lembrar o que foi pregado aqui nos últimos dias, Jesus acabou ou está no meio da ministração da ceia, a última ceia que é retratada em muitos quadros, inclusive no quadro de Da Vinci, né, a última ceia. Jesus, ele acaba de repartir o pão, ele acaba de distribuir o vinho, o pão que representa o seu corpo, o vinho que representa o seu sangue. Jesus está no meio de uma celebração. Essa celebração duraria algumas horas. Marcos omite a presença de outras pessoas, senão a presença dos discípulos, mas é de se esperar
e parece que ele omite também nesse sentido, porque ele sabe que o seu leitor conhece aquela cultura e, de certo modo, o seu leitor entende que outras pessoas estavam presentes, mas no meio daquela celebração e daquela festa, a focalização, o foco da nossa câmera, ou o foco da câmera de Deus ali, do evangelista, estava sobre os 12. Jesus já tinha anunciado que Judas o trairia, um dos seus amigos, a quem ele chama de amigo, quem o trai com um beijo, também representado por um quadro da história aí, das artes. E agora ele se dirige para os seus discípulos, e esse texto apresenta algumas profecias, são várias profecias nesse texto. É interessante saber que esse texto é retratado por todos os evangelistas. O que isso significa? Poxa, esse texto é tão importante, tão imprescindível, que nenhum evangelista deixou de fora. Então a gente vai ver esse texto em Mateus 26, 31 a 35, Lucas 22, 31 a 34, João 13, 36 a 38. Então esse texto é totalmente significativo para a igreja, para a história da igreja. É importante você saber também que esse texto está aqui na Bíblia como uma prova de que isso que está escrito aqui é totalmente verdadeiro, porque esse texto vai revelar a falha de todos os líderes da igreja primitiva e daqueles que retratam sua própria mentira nesse momento e afirmam sua verdade, que é a verdade do Evangelho de Deus, de que Jesus ressuscitou momentos depois. Como que isso é prova da veracidade desse texto? Isso é prova da veracidade desse texto porque ninguém que inventaria uma história a respeito de uma igreja em que, se é líder dessa igreja, ninguém vai inventar uma história dizendo que é totalmente falho, totalmente impuro, totalmente traidor, totalmente mentiroso, que mentiu para o próprio mestre, que abandonou o próprio mestre, o seu grande amigo, o seu melhor amigo, Jesus Cristo. Isso é prova de que esse texto é verdadeiro. Jesus fala para os seus discípulos uma profecia, e se você acompanhar a nota de rodapé aí, você vai perceber que está em Zacarias capítulo 13, verso 7. Essa profecia diz assim, Jesus diz então: todos vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Jesus repete a profecia de Zacarias, e ele diz que essa profecia se aplica então à sua própria vida, àquele momento. Então o cumprimento dessa profecia se dá exatamente nesse momento. Mas os discípulos, eles recebem aquela profecia de modo estranho. Na verdade, aqui tem vários nós da nossa racionalidade que dificilmente são desfeitos. Tem dois tipos de profecia. Existe um tipo de profecia que se cumpre inevitavelmente, e existe um tipo de profecia que se cumpre diante de uma condição. Não sei se você lembra, no livro do profeta Jonas, Jonas prega para a cidade de Nínive, contra a cidade de Nínive, dizendo a sua profecia de que aquela cidade seria destruída. E se você ler o livro todo, você vai saber que a cidade não foi. Ou seja, aquela era uma profecia condicional. Então, assim, é um tipo de profecia que, dependendo da atitude do ouvinte, essa profecia não se cumpre. Se cumpriria, mas não se cumpre. Aqui, Jesus diz uma profecia incondicional que se cumpre necessariamente, mas talvez ela se cumpra necessariamente pelo modo como os discípulos receberam aquela profecia. Esse que é o nó na nossa cabeça.
Então poderia ser até uma profecia condicional, mas não é, porque os discípulos não acreditam que aquilo vai acontecer. E eles dizem que aquilo não vai acontecer. O verso 28, na minha opinião, é uma das passagens mais bonitas de toda a Bíblia. Não sei se você reparou. Cara, olha como é que esse texto é magnífico. Jesus sabendo que seria traído, Jesus sabendo que seria abandonado. Você se recorda que em quase todas as vezes que a gente celebra a ceia do Senhor, a gente lê esse texto, na noite em que Jesus foi traído, na noite em que Jesus foi traído, na noite em que Jesus foi rejeitado, na noite em que Jesus foi abandonado pelos seus amigos, na noite em que Jesus foi preso, esmurrado, torturado, na noite em que Jesus foi desnudado, humilhado, nessa noite Jesus celebrou a ceia com os seus discípulos. Jesus celebrou nessa noite da traição, nessa noite do abandono e da tortura. Nessa noite Jesus celebrou e cantou um hino de louvor com os seus discípulos. Nessa noite Jesus diz na cara dos discípulos que eles vão abandoná-lo, que eles vão fraquejar. Se você acompanhasse o Evangelho de Lucas, você ia perceber uma outra palavra que é totalmente impressionante também, que Jesus diz para Pedro diretamente. Você entende o que está rolando? É uma festa. Então assim, a coisa não é estática, ele está conversando com as pessoas estão comendo, aquilo está acontecendo com várias cenas ao mesmo tempo. Em algum momento ele fala com Pedro, e ele diz para Pedro assim: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas eu intercedi ao Pai por você, pela sua vida, para que você não fraqueje, para que você não se perca, para que quando você se converter, você conduza as minhas ovelhas. Cara, para quando você se converter, ele fala isso para Pedro. Olha que coisa impressionante. Ele diz nessa noite que ele vai ser ferido e que as ovelhas serão dispersas. O verso 28 começa com uma conjunção adversativa aí. Cara, olha que coisa bonita. Jesus diz assim, ó, porém, ou seja, esse não é o final do filme, esse não é o final da história, não é assim que termina, não é assim de jeito nenhum. O outro nó desse texto é essa correlação difícil da gente fazer entre Deus agindo na história e os homens agindo na história. E a Bíblia afirma que Deus age e os homens agem, e que a ação dos homens vai ser julgada. Como que a gente consegue harmonizar isso tudo? A gente não consegue harmonizar. De certo modo, isso tinha que acontecer. De certo modo, essa era a vontade do Pai. De certo modo, ou sempre, ou de todo modo, Deus regia todas as coisas e Jesus. Mas Jesus diz no verso 28, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Sabe qual a importância desse versículo para a nossa história? Primeiro, que Jesus está garantindo para os seus discípulos que, apesar da traição dos seus discípulos, apesar da negação dos seus discípulos, apesar do abandono dos seus discípulos, ele, depois de ressuscitar, iria encontrar os seus discípulos, que iriam continuar sendo seus discípulos, tratados como amigos,
na Galileia. Consegue entender a grandeza desse texto? Sabe o que tem entre uma coisa e outra? Então a gente está aqui, diante do abandono, da traição, da negação dos seus discípulos. E a gente tem um outro ponto da história, que é Jesus na Galileia, tratando seus discípulos, como amigos. Entre o abandono e o reencontro, entre o abandono e a reconciliação, tem a cruz do Calvário. Essa é a beleza do Evangelho, aleluia! Entre todos os nossos pecados e o olhar de Deus, tem a cruz do Calvário. O sangue derramado do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Essa é a beleza do Evangelho. Cara, esse texto não é maravilhoso? Pedro, no entanto, declara: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Você percebe que isso é uma exclamação. Ele diz com toda certeza que a gente disse todas as vezes, que a gente não negaria, que a gente não abandonaria, que a gente não mais pecaria, que todo o nosso coração pertencia a Deus, com toda essa certeza. Mas Jesus responde no verso 30, mais uma profecia. Então agora, não é mais Jesus repetindo a profecia de Zacarias, é Jesus profetizando. Jesus diz assim: asseguro-lhe, ou seja, com toda certeza, é certo, absolutamente certo, que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes o galo cante, 3 vezes você me negará. Cara, a tradução aqui tá certinha mesmo desse texto. No original é exatamente isso. Jesus faz uma sentença extensa. A última expressão que ele diz é que Pedro vai negar. Mas é certo que isso vai acontecer. Um período da noite vai passar, o tempo vai passar. Um tempo um pouco maior do que o tempo dessa sentença. Mas antes que o galo cante, 3 vezes Pedro negará a Jesus. Cara, 3 vezes significa ênfase, né? 3 vezes mostra que não foi sem querer. 3 vezes mostra que Pedro fraquejou. E isso também faz parte da beleza do Evangelho. Porque esse é um dos mistérios do Evangelho. Quando a gente é perdoado, a gente não é só perdoado do passado para o presente. Quando a gente é perdoado e a gente é regenerado e a gente é tocado pelo Espírito Santo de Deus para compreender essa verdade da cruz e o sacrifício perfeito de Jesus, a gente é perdoado para sempre. Então não é do passado para o presente, mas é de tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer. Não é à toa que Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer assim, que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí ele diz: nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade, nem presente, nem futuro. Por que ele fala nem presente, nem futuro? Porque na nossa cabeça é fácil entender,
mas não foi fácil o sacrifício de Jesus, é fácil a gente entender que Deus perdoa a gente de tudo que a gente fez. Mas daqui para frente parece que é assim, aquela dívida está perdoada e vamos ver daqui para frente. Vamos ver se eu vou resistir até o final, vamos ver se eu vou ficar até o final. Vamos ver, se eu conseguir perdurar até o final, aí sim, eu serei perdoado. Mas não, se no passado é claro para a gente, Paulo vai dizer assim, nem presente nem futuro. Por quê? Porque não interessa o que vai acontecer no futuro. A gente foi perdoado, plenamente perdoado. Todo pecado foi perdoado. Para aqueles que compreenderam que não é pelas próprias obras, que não é pela própria força, que não é pelo próprio braço, que pelo contrário, é pela fé em Jesus Cristo, somente pela fé, pela graça mediante a fé. Aleluia! Verso 31, Pedro cheio de si. Como é que você tem que olhar para esse texto? Você tem que olhar para esse texto. Uma pessoa imatura vai olhar para esse texto e vai dizer assim, eu nunca faria isso. Mas não é isso que o Evangelho está dizendo para a gente. Vou repetir essa metáfora mais uma vez. O Evangelho é um espelho colocado no nosso rosto. O Evangelho está dizendo para a gente que a gente age assim. É isso, eu me vejo em Pedro o tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu vejo Jesus Cristo, mestre de Pedro, e meu mestre o tempo inteiro, aleluia. Mas Pedro insistia no verso 31, cheio de si. Como a soberba precede a queda, como diz o livro de Provérbios, mas Pedro insistia com aquele que falava a verdade, com aquele que era o seu mestre. E Pedro insistia dizendo, mesmo que seja preciso que eu morra contigo essa noite, eu nunca vou te negar. Entre muita beleza que há nesse texto e em toda a história da cristandade, um dia foi preciso que Pedro morresse pelo Evangelho, e nesse dia ele não negou. Aleluia. Que seja assim com a gente também. E todos os outros. Esse texto se aplica aos 12, esse texto se aplica a nós. E todos os outros disseram o mesmo, todos os outros. Ainda que seja preciso morrer, eu não te negarei. 3 lições rápidas aí para a gente aplicar a nossa vida. Primeira lição aí para você anotar na sua casa. Quem puder anotar e colocar nos comentários também. Diz assim: somos falhos e passíveis ao erro em momentos de crise principalmente. Esse era um momento de crise, entende? Aqui, tudo que eles imaginavam que Jesus era, que era diferente daquilo que Jesus dizia que era, estava sendo colocado em conflito, em contraste. O coração dos discípulos está agitado. Você está vivendo um momento de crise? Como é que isso se aplica à sua vida hoje? Você está vivendo um momento de crise? Está com medo? Você está se sentindo sozinho, isolado, sem o seu mestre? É isso que está acontecendo? Nesses momentos a gente é mais suscetível ao erro. Nesses momentos é mais possível que a gente peque contra o nosso Deus e a santidade do nosso Deus e a beleza do nosso Deus e a verdade do nosso Deus. É momento de se arrepender, aproveitar esses momentos de quarentena para rever a própria vida. Eu tenho revisitado a minha vida nesses dias. Cara, quanta coisa que eu ainda não me arrependi,
E quantas coisas que eu coloquei diante de Deus, como Deus tem tratado o meu coração nesses dias. Gostaria que você fizesse o mesmo, que você revisitasse a sua vida, as suas atitudes, a sua confiança, em quem você confia. Segunda lição, somos perdoados no início, no meio e no fim dessa caminhada, aleluia. Se você ainda não tem certeza da salvação, é hora de colocar essa certeza no seu coração, de firmar essa certeza no seu coração. Você é salvo, você é salvo. Aconteça o que acontecer, se você confia em Jesus Cristo e não confia em você, você é salvo. Porque você é salvo por Jesus Cristo, pela perfeição dele, não pela sua. Frase do MacArthur que está sendo divulgada aí nesses dias. O máximo que o coronavírus pode fazer com a gente é levar a gente para Jesus, é isso? Cara, a gente é salvo, você entende? Se você crê em Jesus Cristo, você é salvo, você entende? O máximo que isso pode acontecer, o máximo que essa doença pode fazer é levar a gente para encontrar com Jesus. Amém? Última lição para a nossa vida, entre o abandono e o reencontro, está fincada a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como que esse evangelho é bonito. É por isso, irmão, é por isso que a gente pode ter certeza da salvação. É por isso que a gente pode ter certeza que quando a gente falha e a gente peca, o Senhor nos encontra, porque nós fomos encontrados por Ele desde o início. Não partiu da gente, sempre partiu dele. É hora de conhecer o Deus da segunda chance. Esse é o Deus que o Evangelho nos apresenta. Se você, para a gente finalizar, se você olhasse para o capítulo 16 aí da sua Bíblia, de Marcos, no verso 7, olha que verso bonito, olha como é que termina essa história. Um anjo diz essas palavras: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Cara, olha como que é a consideração de Jesus por aquele que o negou 3 vezes. Ele manda um anjo avisar aos seus discípulos e a Pedro. Ele lembra do discípulo que negou 3 vezes. E ele diz assim, olha, lembra aos discípulos, lembra a Pedro, lembra do quê? Lembra dessa noite, que ele avisou que isso ia acontecer. Lembra dessa noite, que ele avisou que ia encontrar vocês. Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, como ele lhe disse, aleluia, aleluia. Pedro reencontra o seu grande amigo numa praia, como ele encontrou pela primeira vez. A caminhada cristã, ela é tão bonita que ela permite para a gente esses recomeços. Esse é o Deus da segunda chance. Que a gente volte ao amor dos primeiros dias, que a gente volte à certeza da salvação dos primeiros dias, que a gente volte ao arrependimento dos primeiros dias, e que a gente se encontre com o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Senhor, eu te louvo, porque o Senhor quis que o teu evangelho fosse pregado nesse lugar mais uma vez. É o Senhor quem determina todas as coisas. O Senhor abriu esse lugar, o Senhor abriu essa porta.
O Senhor fez com que essa tecnologia funcionasse. O Senhor nos trouxe aqui para que a gente prestasse esse culto ao Senhor. Tem poucas pessoas aqui reunidas em Teu nome, para Te glorificar, Senhor. E tem outras tantas pessoas ouvindo essa palavra, Pai, precisando de conforto, precisando de perdão, precisando de arrependimento, e há tantas outras espalhadas pelo mundo. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo toque em cada coração, que o Teu Espírito Santo haja nesses dias, Senhor, que esses dias sejam dias de colheita, Senhor, em nome de Jesus, e que a gente, Pai, a gente que está aqui na frente, a gente que prega, a gente que está à frente da Tua obra, que a gente também seja reconciliado, Senhor, em nome de Jesus, que a gente seja curado, Pai, em nome de Jesus. Pai, a gente também precisa do Teu perdão, em nome do Teu Filho e pela cruz do Teu Filho que a gente te pede, amém, Senhor. Amém.